Graça e paz, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Nossa leitura hoje será nos capítulos 23 e 24 de Gênesis. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela que tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et. E respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entraram pela porta de sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou. Sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entraram pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. E era Abraão já velho, adiantado de idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher e a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro, e
e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja a quem degnaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência, meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirai também água para os seus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia. E correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse, de quem és, filha? Faze-mo saber, peço-te, há também em casa de teu pai algum lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Miquel, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor Deus, meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao encontro, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés deles, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então disse, eu sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhes ovelhas e vaca, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, a minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tem andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não tardarem, livre serás do meu juramento. E hoje eu cheguei à fonte e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que acabasse de falar, no meu coração,
Eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, e tirou água. E eu lhe disse, ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou, e o seu cântaro de sobre si. E disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. E, inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós sabeis demonstrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber para que eu olhe a mão direita ou a mão esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e leva e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões com que eles estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão a sua mãe, e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o Senhor contou a Isaque todas as coisas que fizeram. O servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Um encontro histórico, né? Um encontro que a gente vê o zelo pela palavra do Senhor. Ele quis uma esposa para o filho, mas que fosse da família, que fosse também da aliança do Senhor. E Deus fez com que Rebeca cumprisse todos os pré-requisitos que aquele servo apresentou ao Senhor para que ele não fosse enganado. Deus respondeu, Rebeca aceitou, e Rebeca foi entregue então a Isaque. Nós vemos aqui uma bela de uma união, e Deus abençoe. Deus, eu quero também, Deus, que o Senhor abençoe essas famílias, Deus. Eu peço para essas famílias que eles também tenham a sabedoria, Deus, de formar famílias na tua presença, de buscar esposas e esposos na tua casa, na tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amém.